Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago mais um vídeo para o meu canal. Se você ainda não está inscrito, não deixe de fazê-lo neste momento. Clicar aqui em inscrever-se e quando já estiver inscrito, não esqueça de apertar no sininho, porque então, se você aperta neste sininho aqui, que tem todas, você vai receber todas as notificações a cada vez que eu subir um novo vídeo ao meu canal. Vamos começar o vídeo de hoje. Olá, aqui é a Helga. Hoje são 15 de outubro. No contexto deste sínodo da Amazônia, eu gostaria de compartilhar hoje um vídeo que já tinha publicado no meu canal por ocasião daquele episódio, em agosto, de que foi protagonista o presidente francês, Emmanuel Macron, e no qual muitos nos vimos envolvidos por necessidade de defesa de nossa soberania sobre 60% de um território que, todos sabemos, é objeto de ganância por parte de muita gente, mais do que as de quem podemos suspeitar. Uma das coisas que mais valorizo nesse meu vídeo é a distinção entre indigenismo e neo-indigenismo que nos dá um homem da igreja, o doutor em filosofia clássica e teologia patrística, sacerdote espanhol Manuel Guerra Gómez, que foi consultor da Conferência Episcopal Espanhola, é membro da Real Academia de Doctores de Espanha, catedrático de teologia, especialista em antiguidade clássica, história das religiões, seitas e maçonaria, com diversos artigos e livros publicados e que escreve no sítio web Info Vaticana. Eu sou uma grande admiradora e leitora do Padre Guerra. E, como sei que conceitos são coisa muito importante para ter a cabeça bien amueblada, ter a cabeça bem mobiliada, como se diz aqui, eu creio que saber fazer a diferença entre indigenismo e neo-indigenismo é fundamental para entender o que está ocorrendo há algum tempo com essa Amazônia, sobre a qual tantos interesses, os mais diversos, pairam. Então, vamos ao vídeo. Olá, aqui é a Helga e hoje eu vou ler um trecho do livro do Padre Manuel Guerra, La Trama Maçônica. Nesse livro ele trata da maçonaria e eu estou estudando esse livro pouco a pouco. E esta semana, com o problema da Amazônia, me pareceu que há algo aqui que interessa saber. Ele começa falando sobre o neo-indigenismo. E diz o seguinte, eu vou simplesmente ler e depois da leitura rápida deste pequeno trecho, não tão pequeno, mas importante, eu vou reportar-me a outras duas leituras. Já veremos quais são. O neo-indigenismo. O cristianismo conseguiu enterrar o paganismo greco-romano da bacia mediterrânea, mas está rebrotando agora, não sem frondosidade. O neo-indigenismo é outra forma de paganismo, aquela ainda vigente em outras regiões da Terra, onde ainda há indígenas. Então ele faz agora uma diferença entre indígenas e neo-indígenas, e diz o seguinte: indígena é uma palavra que em latim significa nativo ou natural de um país ou região. Em espanhol, costuma designar os nativos das nações não europeias anteriores à sua colonização e aos descendentes diretos dos mesmos. Por exemplo, os índios astecas, maias, incas, os índios Sioux. Convém não confundi-los com os neo-indígenas, que são mestiços e, inclusive, brancos de educação e cultura moderna, empenhados em restaurar os costumes, a espiritualidade, os ritos, etc., das religiões próprias dos indígenas antes de serem colonizados e evangelizados pelos europeus. Então aí você tem o verdadeiro indígena e o neo-indígena. O verdadeiro indígena, ele vai mostrar agora o que é o verdadeiro indígena, no que é que ele crê e como ele se comporta. E depois eu falar do neo-indígena, preste atenção. Os indígenas dos países falantes de língua espanhola costumam ser católicos, ainda que com uma fé católica de escassa formação doutrinal. Entre os verdadeiros indígenas atuais, as deidades astecas, etc., costumam ser consideradas maléficas, e inclusive demônios,
tal como se as descreveram os evangelizadores espanhóis aos seus antepassados para separá-los daquele culto pagão. Ao contrário, os neoindígenas se aferram às raízes socio-religiosas astecas, aimaras, etc., e à sua língua, o náhuatl, em México, por exemplo, ao mesmo tempo que renegam do católico e do hispânico enquanto ao introdutor e portador do catolicismo. Em 1991 e 1992, vários grupos de distinto signo protestaram contra a celebração do 5º centenário do descobrimento e evangelização da América e contra a viagem de João Paulo II a Santo Domingo em outubro de 1992. Os grupos fundamentalistas evangélicos e os movimentos indigenistas vinculados aos evangélicos e a várias seitas reagiram basicamente porque a evangelização da Iberoamérica tinha sido obra dos católicos, não dos protestantes. Ao contrário, outros muitos grupos dos Estados Unidos, do México, etc., o fizeram, quer dizer, protestaram pela visita de João Paulo II e pela celebração do 5º centenário do descobrimento da América e da evangelização daqueles povos indígenas. Esse protesto dos outros grupos foi porque rechaçavam qualquer tipo de evangelização cristã, enquanto essa pressupõe que a religião cristã é mais verdadeira do que outras religiões, algo que não combina com o relativismo da maçonaria nova era. É que nesse livro aqui ele está tratando de maçonaria e toda a trama maçônica, quer dizer, todas as instituições que aparentemente não sinalizam que sejam parte da maçonaria, mas são parte da maçonaria. Então, esse neoindigenismo, diz o Padre Guerra, é uma criação da maçonaria. Continuamos. Rechaçam também porque o catolicismo suplantou uma religião natural, entre aspas, que era a religião dos indígenas, ao mesmo tempo que teria causado um genocídio cultural, que é o que eles dizem sempre, ou o aniquilamento da cultura dos povos pré-hispânicos, idealizados como se vivessem naquela época em uma espécie de idade de ouro, ou era do aquário antecipada. Era do aquário é uma referência que faz o Padre Guerra aqui à nova era, um movimento maçônico sobre o qual eu falarei em outro vídeo. Os neoindígenas falam de cirurgia aberta do coração, quer dizer, usam esse eufemismo, né? Praticada ritualmente pelos astecas, por exemplo, em vez de falar no que verdadeiramente é, sacrifícios humanos, que eram o que faziam aqueles povos pré-hispânicos. 20 mil vítimas humanas foram sacrificadas somente na inauguração do novo templo de Tenochtitlan, ou seja, na cidade do México, no ano de 1487, 5 anos antes do descobrimento da América. Então, vocês estão vendo aí, o indigenismo, ele é católico, ele reconhece toda a evangelização católica, né? Dos seus antepassados, enquanto os neo-indígenas são um grupo, né, manipulado por maçons, muitas vezes de sinal protestante. Segue ele. Mediante as relações da maçonaria com o neoindigenismo. Primeiro, mediante algumas organizações pantalla. Organização pantalla é um termo que eu não posso traduzir para o português porque ficaria ridículo. Bom, organização tela. Pantalla é tela. A tela da televisão, a tela do computador chama-se pantalla. Essa é uma tradução, organizações pantalla, é uma tradução do termo em inglês Front Organization. Eu estou aqui com o Wikipedia aberto e vou fazer a referência aqui ao que diz. Front Organization é uma entidade estabelecida e controlada por outra organização, como agências de inteligência, grupos de crime organizado, organizações banidas, proibidas e tal. Então, quer dizer, o que seria uma organização pantalla, como diz aqui Padre Guerra? Quer dizer, uma organização que aparece, né? E que de trás está realmente quem manda e quem manipula.
Então, ele vai fazer referência aqui ao Instituto Linguístico de Verão. Vejam isto como é importante. Vou fazer a leitura desta parte do livro. Em outra parte do livro, eu falo das organizações Pantaia. Se chamam assim porque o visível delas, a pantaia, o ecrã, a tela, não se apresenta como maçônica, mas na realidade serve para encobrir a ação dos maçons em distintos âmbitos da vida sociocultural e política. O Instituto Linguístico de Verão, ILV, e esse Instituto Linguístico de Verão em inglês se chama Summer Institute of Linguistics, né? SIL, S-I-L. O Instituto Linguístico de Verão, ILV em espanhol, e eu estou lendo aqui o livro do Padre Guerra, então em espanhol vamos falar em ILV, nos oferece um bom exemplo de organização pantaia maçônica. Nasceu em 1934 como organização encarregada dos aspectos técnicos da educação dos indígenas americanos, do estudo de suas línguas e da antropologia aplicada. Mas o estudo e o ensino das línguas indígenas tem sido, em grande medida, um meio camuflado para adoutrinar seus falantes, inserindo-os na linha evangélico-protestante, assim como das boas relações com tudo que é maçônico e com o que é estadunidense, americano, né? No fundo, poderia ser catalogado como um controle mental que altera e, inclusive, chega a anular a identidade religiosa e cultural dos indígenas, substituindo-a por outra, enquanto as suas crenças, a normativa ética de comportamento e etc. Durante o governo do maçom Lázaro Cárdenas, no México, recebeu o apoio especial da Secretaria de Educação Pública e do Departamento de Assuntos Indígenas. Desde 1975, esse tal Instituto Linguístico de Verano, ou eu prefiro falar aqui a sigla em inglês, porque é ela que nós vamos ver que está no Brasil, SIL International, S-I-L. Olha o que ele diz aqui. Durante o governo do maçom Lázaro Cárdenas, recebeu o SIL, ou o Instituto Linguístico de Verão, em inglês SIL, recebeu apoio especial da Secretaria de Educação Pública e do Departamento de Assuntos Indígenas do México e desde 1975 está subvencionado pelo maçônico Rockefeller, pela Fundação Maçônica Rockefeller de Nova York. Inicialmente, atendia as comunidades indígenas e mais tarde também algumas seitas. Recebem subvenções através de grupos de maçons. No dia 7 de setembro de 1979, o Colégio de Etnólogos e Antropólogos Sociais mexicano, em 79, pediu a expulsão do Instituto Linguístico de Verano, ou SIL Internacional, do país mexicano. Fundava seu pedido de expulsão desse Summer Institute of Linguistics nas atividades do SIL, ou ILV, que instrumentalizavam a ciência ao fazer um uso indevido da mesma, ao mesmo tempo em que punha ao serviço de um imperialismo ideológico. Uma semana mais tarde, a Secretaria de Educação mexicana rompeu o convênio de colaboração com esse Instituto Linguístico de Verão, SIL, mas logo se fundou uma associação civil que tratou de assumir especialmente a vertente científica do mesmo ILV, Instituto de Verão, ou SIL. Continua trabalhando, ao menos em Chiapas, no México. Quer dizer, eles mudam para não mudar. Eles mudam de vestimenta e continuam aí. O ILV, ou SIL, estendeu seus projetos a 36 países. E o Brasil foi um deles, viu? De alguns dos quais foi expulso. Foi expulso do Equador, do Panamá, do Peru, do Vietnã, da Índia, do Nepal, da Nigéria, etc. Em Iberoamérica, a maçonaria influiu nos indígenas por meio dos protestantes, tradicionalmente abertos a ela, a maçonaria, e que desenvolveram um incansável proselitismo entre os nativos, sobretudo durante as primeiras décadas de sua implantação. O protestante Jean-Pierre Bastian reconhece. Diz o seguinte, Jean-Pierre Bastian. Ao princípio do século XX, os 60% dos protestantes mexicanos eram maçons e 10% tinham tido laços com o espiritismo.
Há estados mexicanos nos quais a maçonaria tem uma maior implantação. Chiapas, Tabasco, Veracruz, etc. De ordinário, são as regiões onde os dados estatísticos concedem aos protestantes um índice superior à média nacional, muito mais elevado em Chiapas, zona na qual a evangelização católica foi muito fraca, exceto talvez em seu primeiro momento. Ainda em julho de 1996, se viu uma manifestação de 150 dirigentes com seus atributos maçônicos, aventais, etc., das lojas mexicanas pelas ruas de Chiapas. Protestavam pelas reformas da Constituição mexicana introduzidas em 1992, caíam assim no anacronismo e na injustiça de pretender manter a Igreja Católica nas catacumbas e seus ministros, bispos e presbíteros como cidadãos de segunda categoria sem direito a votar. Era o que eles queriam, os maçons do México, colocar a Igreja Católica como uma instituição de segunda categoria, todos os cidadãos católicos como cidadãos de segunda categoria. Então, ele passa agora para um segundo item e diz, mediante outra forma, né? Outra relação da maçonaria com o neoindigenismo, mediante a configuração ritual e o transplante de ritos. E aí ele fala que é interessante, eu vou ler, embora seja longo, espero não cansar o ouvinte, mas ele vai falar, que coisa interessante, por exemplo, vai falar do Evo Morales, né? O Evo Morales é um fantoche para esses grupos maçônicos que utilizam sua figura para difundir esse neoindigenismo. Vamos ver. O templo maçônico é o recinto sagrado da loja maçônica depois da sua consagração conforme a um ritual específico. Ele mesmo e todos os seus elementos estão carregados de simbologia. A forma retangular de sua planta e a forma cúbica de todo o conjunto espacial reflete a forma da Terra plana. E a do universo, segundo os geógrafos e astrônomos da antiguidade, antes de que Cláudio Ptolomeu, no século II d.C., publicasse o seu sistema cosmográfico. O templo maçônico está orientado de oeste, lugar da entrada, a este, que é o lugar chamado Trono do Venerável Maestro. Seus 4 lados recebem os nomes dos 4 pontos cardeais, Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Ademais, segundo os antigos, simbolizam ao mesmo tempo os 4 elementos constitutivos de todo o terreno, terra, água, fogo e ar. O Sol e a Lua, em sua fase crescente, se acham a ambos lados do triângulo místico e divino. As estrelas luzem na abóbada azul que cobre o céu do céu da sede do venerável mestre. Os neoindígenas mexicanos celebram a passagem do inverno para a primavera, no dia 21 de março, em Teotihuacan, que significa lugar do nascimento dos deuses, na língua náhuatl, com suas impressionantes pirâmides escalonadas do Sol, da Lua, do Quetzalcoatl, etc. Distam 50 quilômetros da cidade do México. A época de esplendor desse lugar sagrado para os astecas se estendeu desde o ano 150 a.C. até o ano 750 d.C. Se desconhece o ritual e praticamente todos os ritos celebrados aqui. Não obstante, os neo-indígenas inventaram um ritual para a celebração de algumas festas. No dia 21 de março de 1996, acudiram a Teotihuacan umas 800 mil pessoas, incluídos os simplesmente curiosos. A maioria deles contemplaram, não sem estranheza, a execução de vários ritos no cume da pirâmide dedicada ao Deus Sol. Segundo me informaram, diz o Padre Guerra, pessoas experts, algumas delas refletiram o sentido religioso asteca, ainda que deviam sua existência ritualizada aos maçons e à simbologia das lojas. Pense-se, por exemplo, no incenso, a incensação até os 4 pontos cardeais. Os primeiros tempos e movimentos da independência dos países sul-americanos estiveram marcados por um incipiente retorno ao indígena. Claro, eles precisavam voltar ao indígena para expulsar os espanhóis que eram os que descobriram a América, transformaram a América em uma civilização, né? E também melhoraram a vida dos índios, claro, com todo o processo de evangelização católica.
Mas eles queriam afastar, como a gente vê hoje, que tudo que é católico quer ser afastar, querem afastar. Tudo o que é cristão querem acabar. E os maçons são os primeiros a fazerem isso. Veja bem como continua o Padre Guerra. Pense-se no valor simbólico de Lautaro, como nome das lojas afanadas em promover a independência das Américas. Prefigura-se também no interesse de Miranda. Miranda foi um desses maçons que estavam relacionados com o movimento de independência da América. E de seus projetos pelos incas, assim como na reivindicação dos criollos mexicanos, a reivindicação que os criollos mexicanos fizeram de seu passado pré-hispânico. O que é um criollo? Para quem não sabe no Brasil o que é um criollo? Um criollo são os brancos da América cujos antepassados foram os primeiros habitantes europeus do continente. Então, eu, por exemplo, eu sou uma crioula e a maioria dos meus ouvintes também são criolhos. Pelo menos isso desde a perspectiva do mundo hispânico, né? Isso chegará a seu paroxismo a impulsos do maçônico Partido Revolucionário Institucional, PRI. Atualmente, na praça de qualquer localidade mexicana, pode-se ver o monumento aos seus antepassados pré-hispânicos e pré-católicos, centrado, em geral, na escultura de um indígena bravio convertido em herói nacional, regional ou local. A figura desse indígena já é um arquetipo nas cidades. Em contraste, segundo me disseram, não há nenhuma estátua pública em honra de Hernán Cortés em todo o México. Uma vez posta em marcha, a bola de neve ou o caudal desbordado de um rio não necessitam ser impulsionados. A inércia de seu passo e velocidade faz com que vá engrossando-se e que arraste consigo quanto se opõe a seu passo. As forças das culturas e religiões indígenas, dormidas até há muitas poucas décadas, têm sido desatadas pelo neo-indigenismo de marca maçônica e marcada mais diretamente por uma de suas derivações, a New Age, Nova Era, da qual eu vou falar, já prometi várias vezes em algum vídeo no futuro. Agora, não podem se predizer os efeitos de sua avalanche no plano político e socio-religioso. Os meios de comunicação social mostraram a todos a cerimônia da tomada de posse de Evo Morales como presidente e como máxima autoridade indígena dos Aimaras. A cerimônia teve um evidente significado político e também religioso. Na cerimônia, o presidente Evo Morales recebeu um chucu, ou gorro de 4 pontas, que representa as 4 regiões da nação e os 4 pontos cardeais da terra. Terminado o rito do fogo na pirâmide de Acapana, o novo chefe indígena dos Aimaras caminhou até o templo de Calaçaçaia. Nele, depositou o bastão do mando, talhado com cabeças metálicas de condores, para carregá-lo de energia telúrica. Nas chamaradas de 4 piras, foram consagradas as oferendas a fim de manifestar o agradecimento aos 4 elementos: terra, água, fogo e ar, assim como a Pachamama, a deusa madre, a deusa mãe terra, figura central na religiosidade e cultura aimaras, e eu, Helga, acrescento, neopagã, né? Porque é isso, o neopaganismo. Não pode se predizer, continua o Padre Guerra, a evolução da moda neo-indígena, mas seguramente conseguirá desvincular em maior ou menor grau os indígenas da Igreja Católica, adotando talvez a forma de um novo sincretismo religioso. E completo eu, ajudando a nova ordem mundial, que o que quer também é esse sincretismo religioso, essa fusão de religiões em uma única religião universal, né? Catolicismo, cristianismo proibido, catolicismo perseguido e o advento de uma religião universal. Agora eu quero mostrar aqui o que, numa busca na internet, você encontra pelo Google o que é esse tal curso de verão que ele falou, relacionado, quer dizer, subvencionado pelos Rockefeller, pelos maçônicos Rockefeller, Instituto Linguístico de Verão, curso de verão não, Instituto Linguístico de Verão, fundado em 1934, conforme o Padre Guerra. Você faz a busca e encontra
o nome em inglês, SEAL Internacional. SEAL Internacional, também conhecido como Summer Institute of Linguistics, Instituto Linguístico de Verano, em espanhol, é uma organização sem ânimo de lucro pertencente ao cristianismo protestante evangélico, cuja finalidade principal é recopilar e difundir documentação sobre as línguas menos conhecidas com o propósito de traduzir a Bíblia a essas línguas. Essa instituição mantém a base de dados Ethnologue e se centra principalmente nas línguas não escritas. Esse SEAL internacional, inicialmente chamado Summer Institute of Linguistics, começou como um pequeno curso de verão, sim, curso de verão, veja, prático em Arkansas, no ano de 1934, e aqui confirma o que dizia o Padre Guerra, que nasceu em 1934, o tal Instituto Linguístico de Verão, para missioneiros do que mais adiante se converteria em Wycliffe Bible Translators. Hoje em dia, o SEAL tem rango de organismo consultivo ante a Unesco e as Nações Unidas. Vejam aí, relacionado esse tal SEAL com a Unesco e as Nações Unidas. Boa coisa não pode ser. O SEAL tem registradas e catalogadas mediante seu código umas 7.000 línguas na tal base de dados Ethnologue. Na América Latina, se tem acusado o SEAL de ser cúmplice das companhias petroleiras e ao ajudá-las a que os indígenas abandonassem suas terras e que esses entregassem suas terras a citadas companhias petroleiras, usando ademais métodos turvos. E se diz que serve como avançadas das novas explorações de petróleo. Para reforçar esse fato, se afirma que as organizações humanitárias da família Rockefeller, dedicada ao petróleo, financiam o SEAL. Olha, a confirmação do que disse o Padre Guerra aqui no Wikipedia. Por essas razões, foram expulsos do Equador em 1980 e também nos anos 80 foram expulsos do Brasil, México, Panamá e sua presença foi restrita na Colômbia e no Peru. Na Colômbia, depois do assassinato de vários dos missioneiros, foram forçados a sair. Agora eu quero fazer referência de um livro, né? Porque aqui, se você vai aqui na Wikipedia para ler sobre SEAL Internacional, que eu acabei de ler, você vê aqui a citação número 2, citação número 2, que leva direto ao livro de John Perkins, um livro que eu tenho. Não li, mas vi várias entrevistas de John Perkins há bastante tempo pela internet, pelo YouTube, e falando do que ele conta no seu livro. Não sei como em português se está traduzido, mas parece que existe o livro em português. Então, o que é que ele diz, o John Perkins, no livro dele, especificamente sobre o SEAL? É num capítulo 24, estou aqui com o livro aberto, o capítulo se intitula O Presidente do Equador contra as Grandes Petroleiras. E ele diz o seguinte: meu trabalho na Colômbia e no Panamá me proporcionava muitas oportunidades de visitar e permanecer em contato com o primeiro país estrangeiro que me serviu de lar fora de casa. O Equador tinha sofrido uma longa série de ditaduras e de oligarquias de extrema-direita manipuladas pelos interesses políticos e comerciais dos Estados Unidos. Em certo modo, o país era a República Bananeira quintessencial. E aí, a corporatocracia tinha muito terreno conquistado. A exploração petroleira da Amazônia equatoriana começou de verdade nos finais da década de 1960 e produziu uma febre compradora. Resultado disso, o reduzido clube das famílias donas do país ficou nas mãos dos bancos internacionais. Haviam jogado sobre o Equador uma dívida enorme, confiando na promessa dos benefícios do petróleo. O país se encheu de carreteras, estradas, de parques industriais, de açudes, de embalses hidrelétricos, quer dizer, de hidrelétricas, né, de represas hidrelétricas, de sistemas de transporte, distribuição, e ainda proliferavam os projetos de mais centrais geradoras. Uma vez mais, a verdadeira mina era a que encontraram as empresas de engenharia e as construtoras. Um homem cuja estrela começava a ascender sobre o país andino constituía uma exceção nessa regra de corrupção política e cumplicidade com a corporatocracia. Perto de cumprir os 40 anos, advogado e professor universitário, um fulano chamado Jaime Roídos tinha carisma e dom de gente.
Tive a ocasião de tratá-lo várias vezes, e em uma dessas vezes, levado por meu entusiasmo, eu me ofereci como assessor gratuito, disposto a tomar o avião para Quito sempre que fosse necessário. Em parte, eu disse a ele, brincando, mas não teria me importado em fazê-lo durante minhas férias, porque simpatizava com ele. Para mim, qualquer desculpa era boa, contanto que eu pudesse visitar o seu país. E assim que eu disse a ele isso, que quando precisasse de mim, eu tomaria o avião e ia lá, né? Ele riu e respondeu nos mesmos termos, oferecendo assistência profissional sempre que eu me visse na necessidade de negociar a fatura do petróleo. Bom, então ele diz, ele havia ganhado a reputação de populista e nacionalista, acreditava firmemente nos direitos dos pobres, na responsabilidade por parte dos políticos de administrar com prudência os recursos naturais do país. Quando empreendeu sua campanha para as presidenciais de 1978, chamou a atenção dos compatriotas e dos cidadãos dos países cujo petróleo estivesse sendo explorado por interesses estrangeiros ou onde existisse um forte desejo de livrar-se da influência das forças exteriores poderosas. Como político, Roídos pertencia ao gênero não muito abundante dos que não temem opor-se ao status quo. Por isso, se enfrentou às companhias petroleiras e ao sistema excessivamente sutil em que essas se apoiam. Denunciou, por exemplo, uma sinistra cumplicidade do Summer Institute of Linguistics, SIL, um grupo missioneiro evangelista estadunidense, com as petroleiras. A cumplicidade do do SIL, Summer Institute of Linguistics, com as petroleiras. A esses missioneiros eu os conhecia bem desde os meus tempos do Peace Corps. Sua organização se havia apresentado no Equador, igual que em tantos outros países, com o pretexto de estudar, inventariar e traduzir as línguas indígenas. O SIL havia trabalhado assiduamente com os Uaorani, uma tribo da bacia amazônica, durante os primeiros anos da exploração petroleira. Naquele momento, começou a fazer-se evidente uma pauta inquietante. Cada vez que os sismólogos transmitiam às oficinas centrais que as características de determinada região indicavam grande probabilidade de conter um jazimento de petróleo no subsolo, apareciam a equipe do SIL para sugerir aos indígenas que deixassem suas terras e passassem a alojar-se nas reservas dos missioneiros, onde lhe seria dado grátis alimento, cobijo, quer dizer, teto, roupas, cuidados médicos e educação religiosa. Isso sim, com a condição de doar as terras para as companhias petroleiras. Vejam bem, os Rockefeller, né, donos de companhias petroleiras, os maçônicos Rockefeller, foram os que estavam por trás dessa organização pantaia, como diz o Padre Guerra, que é o SIL. Na verdade, quem está de trás, as petroleiras do Rockefeller. Né? Se continua aqui a ler o que diz o John Perkins em seu livro Confissões de um Gangster Econômico. Segundo rumores assíduos, os missioneiros do SIL praticavam várias técnicas túrbias a fim de persuadir os indígenas e conseguir que deixassem seus povoados para residir nas missões. Uma versão muito repetida era a de que lhes davam alimentos misturados com laxantes e logo lhes ofereciam remédios para curar a suposta epidemia de diarreia. E que em todo o território Uaorani lançavam com paraquedas cestas de comida provistas de duplo fundo, contendo transmissores de rádio miniaturizados, cujas emissões eram sintonizadas pelos militares da base norte-americana da Shell, com a ajuda dos avançados receptores de comunicações. Dessa maneira, quando alguma pessoa da tribo mordia uma serpente venenosa, mordia algum daqueles da tribo, e essa pessoa caía gravemente enferma, não tardavam em fazer ato de presença, quer dizer, em chegar, os representantes do SIL não tardavam em chegar, trazendo o antídoto e os remédios adequados, que geralmente eram transportados por helicópteros das mesmas companhias de petróleo. Nos primeiros tempos das prospecções, se encontraram os cadáveres de 5 missioneiros do SIL, atravessados por javalinas. Javalinas é uma arma indígena. Dos
Huaorani. Esses reivindicaram a ação pouco depois, dizendo que havia sido uma advertência para que não houvesse mais intrusos. Ninguém deu atenção a essa mensagem. Surtiu o efeito contrário. Rachel Saint, irmã de um dos assassinados, empreendeu uma gira pelos Estados Unidos com aparições na televisão para arrecadar dinheiro e apoios em favor do SEAL e das companhias petroleiras que, segundo ela, estavam contribuindo para civilizar e educar os selvagens. As organizações humanitárias dos Rockefeller subvencionavam a SEAL. Por isso, Jaime Roídos, aquele que a gente viu no começo desse capítulo do livro de John Perkins, que era um político bem diferente, porque não era corrupto, assinalava essas conexões com os Rockefeller e sustentava que o SEAL era, em realidade, uma vitrine que dissimulava o espólio das terras indígenas e a extensão das prospecções. É necessário recordar que o patriarca da família, John D. Rockefeller, foi o fundador da Standard Oil, mais tarde dividida nas grandes do petróleo, entre elas a Chevron, a Exxon e a Mobil. A mim me pareceu que Roídos seguia o caminho inaugurado por Torrijos. Ambos estavam enfrentados à superpotência mais forte do mundo. Quer dizer, os americanos, né? Torrijos desejava recuperar o canal, enquanto que a atitude energicamente nacionalista de Roídos ameaçava as companhias mais influentes do mundo. Como Torrijos, Roídos também era comunista, mas defendia o direito de seu país a decidir o seu futuro. Também, como no caso de Torrijos, os experts prognosticaram que os grandes dos negócios e Washington jamais tolerariam a presidência de Roídos e que, em caso de ser eleito, teria um final parecido ao de Arbenz em Guatemala ou de Allende em Chile. Pareceu-me que esses dois homens em união talvez chegariam a constituir a ponta de lança de um movimento novo no mundo político latino-americano e que esse movimento talvez seria a base de umas mudanças suscetíveis de afetar todas as nações do planeta. Não eram uns Castro nem uns Gaddafi. Não eram companheiros de viagem da Rússia nem da China, nem, como no caso de Allende, do movimento socialista internacional. Eram líderes populares inteligentes e carismáticos. Uns pragmáticos, não uns dogmáticos. Eram nacionalistas, mas não eram anti-norte-americanos. E se a corporatocracia se alçava sobre 3 colunas, as grandes empresas, os bancos internacionais e os governos em conivência, Roídos e Torrijos apontavam a possibilidade de eliminar a coluna da cumplicidade governamental. Na plataforma de Roídos desempenhava papel principal o que se chamou de política dos hidrocarburos. Essa política se fundava na premissa de que o maior recurso na impotência do Equador era o petróleo e de que toda a exploração futura de dito recurso tinha que realizar-se de maneira que aportasse o máximo benefício ao mais amplo porcentagem da população. Roídos acreditava firmemente na obrigação estatal de ajudar os pobres e desvalidos. Confiava em que a política de hidrocarburos pudesse servir de vetor da reforma social. Era necessário trabalhar bem, entretanto, porque Roídos sabia que em Equador, como ocorria em tantos outros países, nunca seria eleito sem contar com o apoio de uma parte, ao menos, das famílias mais influentes. E, inclusive, se conseguisse ganhar as eleições sem elas, seria preciso contar com esses apoios para pôr em prática os seus programas. Então, pessoalmente, me aliviava que o inquilino da Casa Branca nessa época fosse Jimmy Carter. Apesar das pressões da Texaco e de outros interesses petroleiros, Washington se absteve de meter-se, o que, como eu sabia, não teria sido o caso com outras administrações democratas ou republicanas. Creio que foi a política dos hidrocarburos, mais do que nenhuma outra questão, a que convenceu os equatorianos e levou Roídos ao Palácio Presidencial de Quito, o primeiro presidente democraticamente eleito depois de uma longa sucessão de ditadores. As bases de sua política ficaram resumidas no discurso de posse que ele deu no dia 10 de agosto de 1979. Disse o seguinte: devemos tomar medidas efetivas para defender os recursos energéticos da nação. O Estado deve manter a diversificação das exportações e não perder sua independência econômica. Nossas decisões se inspirarão unicamente nos interesses nacionais e na defesa incondicional de nossos direitos de soberania. Uma vez investido, Roídos se viu obrigado a centrar sua atenção na Texaco, então jogadora principal da partida do petróleo. A relação foi sumamente espinhosa. A gigante petroleira não confiava no novo presidente, nem desejava colaborar em nenhuma política que sentasse precedentes novos. Não
se lhe escapava que tais precedentes teriam servido de modelo para outros países. Um discurso pronunciado por José Carvajal, um dos assessores de confiança de Roídos, resumia a atitude do novo governo. Quando um sócio, dizia Carvajal, até Chaco no caso, não quer correr risco nem realizar investimentos em prospecção, nem explorar os territórios de uma concessão petroleira, o outro sócio tem direito a realizar esses investimentos por sua conta e assumir logo a titularidade. Cremos que nossas relações com as companhias estrangeiras devem ser justas. É preciso ser duro na luta. Estamos preparados para receber todo tipo de pressões, mas não devemos manifestar temor nem complexo de inferioridade na negociação com os estrangeiros. Me lembro o que está fazendo agora Bolsonaro na questão da Amazônia, diante desse Macron absurdo. O dia do ano novo de 1980, tomei uma determinação. Continua John Perkins, autor desse livro cujo trecho estou lendo. Começava um novo decênio, me faltavam 28 dias para completar 35 anos. Eu decidi que o novo ano ia ser o ano de uma mudança crucial na minha vida e que em adiante trataria de imitar os heróis contemporâneos como Jaime Roídos e Omar Torrijos. Por outra parte, havia ocorrido um acontecimento traumático. Sob os critérios de estrita rentabilidade, Bruno havia sido o melhor presidente em toda a história de Maine. Bom, isso aqui também não interessa. Apesar do qual foi despedido bruscamente sem aviso prévio por McHall. Bom, não interessa isso aqui. Aqui ele termina esse capítulo muito curto que eu li agora, só para mostrar como essa Seal, né, atuava naquele país, no Equador, naqueles anos em que esteve John Perkins ali. E, por último, quero citar a página da própria Seal no Brasil, www.sealbrasil.org.br. Então, a Seal está no Brasil, diferentemente do que diz o Wikipédia. Não sei se foi expulsa e depois voltou, mas está no Brasil. Aqui está a página deles. E eu não duvido que estejam, neste momento, na Amazônia, e seja uma dessas instituições, ONGs, ou sei lá que nome se deve dar, para esses que estão aí interessados nos recursos brasileiros e travestidos de bonzinhos, como ocorre tantas vezes. É isso. Obrigado por escutar. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um like e inscreva-se no canal para receber mais notícias como esta. Obrigado.